Olá pessoal, tudo tranquilo? Dando continuidade ao nosso estudo de zero real de função real, nós vamos trabalhar hoje com o método do ponto fixo. Este método ele já começa a ser diferente do tradicional que nós estávamos trabalhando, o método da abscissão e da posição falsa. Lá, o estudo era feito em cima de um intervalo AB. Aqui, nós vamos precisar de uma aproximação inicial para esse zero real. Observe o gráfico. Tenho a minha função f de x, ela está interceptando o eixo x aqui neste ponto, o nosso zero real, que vamos chamar de alfa, e nós vamos precisar de uma aproximação inicial. Iremos trabalhar com o método iterativo e esta aproximação inicial vai ser trabalhada com esta função de iteração. Então, a partir da função f de x, nós vamos construir uma função de iteração xk mais 1 igual a φ de xk. E este método iterativo vai me permitir gerar uma sequência x0, x1, x2, assim por diante. Para exemplificar a utilização do método do ponto fixo, vamos considerar a função f de x igual a x² mais x menos 6. Esta função, nós já trabalhamos nas aulas passadas, sabemos que um intervalo AB pode ser o intervalo 1, 3. Sabemos que o alfa é único nesse intervalo, é o número 2, claro. F de 2, 4 mais 2, 6, menos 6 é 0. E depois nós vamos fazer um processo iterativo, então vamos considerar uma aproximação inicial, o número 1,5, ok? Como eu vou montar a função de iteração? Eu devo partir da equação x² mais x menos 6 igual a 0. E aqui, um detalhe muito importante é o seguinte: nós podemos formar diversas funções de iteração. Por exemplo, vou isolar um destes x que estão aqui ao quadrado. Então, isolando ele, nós temos que x pode ser igual a raiz de 6 menos x. O que foi feito? Isolamos um x daqui. Então, isto pode ser uma função de iteração. φ de x igual a raiz de 6 menos x. Uma outra função de iteração que pode ser construída seria, por exemplo, se eu quisesse isolar este x. Então, x igual a 6 menos x². Assim, uma outra função de iteração, φ de x igual a 6 menos x ao quadrado. A pergunta é, será que qualquer função de iteração que eu faça vai gerar uma sequência convergente para o alfa? Vamos ver agora no exemplo. Pegamos a primeira função de iteração considerada anteriormente, φ de x igual a raiz de 6 menos x. Estamos considerando uma aproximação inicial x0 igual a 1,5. Então a ideia é trabalhar o processo iterativo. Qual é esse processo? xk mais 1 vai ser igual a φ de xk. Então eu vou pegar o 1,5 e calcular φ de 1,5. Raiz de 6 menos 1,5. Esse valor é o x1. 2,12132344. Agora eu pego este x1, coloco na função de iteração, calculo x2. 1,96, 94, 36, 380. E vou fazendo a mesma forma, pego o x2, coloco na função de iteração, calculo x3, 2,0076,
Pego o x3, coloco na função de iteração, calculo x4, 1,9980 e fiz até o x5, peguei o x4, coloquei na função de iteração, então o x5 2,000476818. O que a gente observa aqui? Esta sequência, se eu continuar calculando, ela está convergindo para o meu alfa, que é o 2. Um valor um pouco abaixo, um valor um pouco acima, e aí um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, um pouco acima. Está oscilando, mas percebemos que quando K vai para o infinito, esse K aqui da sequência, o XK está convergindo para o alfa igual a 2. Será que isso sempre vai ocorrer? Agora nós vamos considerar a segunda função de iteração que construímos. Φ de x igual a 6 menos x quadrado. O processo iterativo é o mesmo, vamos considerar a mesma aproximação inicial, 1,5. Então, quem será o x1? 6 menos o x0 ao quadrado, 3,75. Colocando este valor na função de iteração, calculamos o x2, menos 8,0625. Colocando o x2 na função de iteração, para calcular o x3, menos 59. Pegando este valor, colocando na função de iteração, calculamos o x4, menos 3.475. E aqui a gente já observa o seguinte: a sequência gerada não está convergindo para o meu alfa, que é o 2. E agora, como que eu faço para decidir qual função de iteração eu vou trabalhar? Pois, dependendo de qual eu considere, a sequência gerada pode convergir para o alfa ou não. Vamos ver isso. Bom, então nós sabemos que, dependendo da função de iteração que considerarmos, a sequência gerada pode ser convergente para o alfa ou não. Então, é prudente fazer a análise dos itens deste teorema para garantir a convergência. Observe, seja alfa uma raiz da equação f de x igual a zero, isolada em um intervalo i centrado em alfa. Aqui, este centrado é aproximadamente, pois nós não sabemos quem é o alfa exatamente. Então a ideia aqui é considerar um intervalo i de tal forma que o alfa esteja ali aproximadamente no centro dele, seja φ de x uma função de iteração. Aí eu pego uma função de iteração. Aí eu vou testar o seguinte: se a função de iteração e a sua derivada, φ' de x, forem contínuas neste intervalo i. 2i. Se o módulo da derivada da função de iteração for menor que 1 para todos os valores desse intervalo i, e além disso, se a minha aproximação inicial x0 for um número desse intervalo i, então a sequência xk gerada ela vai convergir para o alfa. Pegando a função de iteração 6 menos x ao quadrado, que a gente viu que não gerou uma sequência convergente. Observe, φ de x igual a 6 menos x ao quadrado. Vou calcular a derivada dessa função de iteração, menos 2x. Então aqui eu não tenho problemas de continuidade no intervalo i que eu peguei ali, o 1, 3. Para qualquer valor deste intervalo, nós conseguimos calcular tanto φ de x quanto φ' de x. Aqui o problema seria um x num denominador, daí não poderia ser zero, ou dentro de uma raiz, que aí não poderia ser um número negativo, mas aqui funções
polinomiais, não teremos problemas. Então, a parte I do teorema, ok. Agora observe a parte 2i. Módulo de φ' de x menor que 1. Bom, quem é a derivada da função de iteração? Menos 2x. Então, módulo de menos 2x menor que 1. Resolvendo, menos 1 menor que menos 2x menor que 1. Aqui, multiplicamos ambos os lados dessa desigualdade por menos meio. Então, meio maior que x maior que menos meio. Somente arrumando essa desigualdade, então x maior que menos meio e menor que meio. Ou seja, o módulo de φ' de x é menor que 1 somente se x for maior que menos meio e menor que meio. Aqui, então, fica aparecendo o problema que ocorreu porque que nós não conseguimos a convergência. Olha, mesmo que eu tente mexer nesse intervalo com 3, eu não vou conseguir um intervalo I contendo alfa, de tal forma que para todos os valores desse intervalo, o módulo de φ' de x é menor que 1. Olha o desenho aqui, por exemplo. Módulo de φ' de x é menor que 1 somente para valores de x neste intervalo aqui, maior que menos meio, menor que meio. O meu alfa está fora desse intervalo. Então, mesmo que eu tente mexer nesse intervalo 1, 3 aqui, que é o meu intervalo I, eu não vou conseguir um intervalo I centrado em alfa, de tal forma que para todos os valores dele, módulo da φ' de x é menor que 1. Aqui, então, eu não tenho garantias de que essa função de iteração vai gerar uma sequência convergente. Bom, agora nós vamos considerar o estudo do teorema para a função φ de x igual raiz de 6 menos x. Aquela que a gente fez a conta anteriormente e verificou que a sequência estava convergindo para o alfa igual a 2 ali. Então, φ de x, raiz de 6 menos x. Observando o domínio dessa função, não teremos problemas em trabalhar se o x for menor ou igual a 6. Calculando a derivada dessa função, temos φ' de x igual a menos 1 sobre 2 raiz de 6 menos x. Aqui, como essa raiz está no denominador, então x deve ser menor que 6. Então, se eu considerar x menor que 6, eu não terei problemas em trabalhar com φ de x e φ' de x. Ou seja, para todos os valores do meu intervalo I aqui, eu consigo trabalhar com φ de x e φ' de x. Então elas são contínuas aí neste intervalo, verificado. Pegando o φ' de x igual menos 1 sobre 2 raiz de 6 menos x. Então o módulo de φ' de x é menor que 1, 6 somente C. Desenvolvendo essa conta, chegamos em x menor que 5,75. Aqui eu não coloquei o passo a passo de como fazer essa conta, mas todo esse procedimento está lá no nosso material de apoio, você pode consultar como a gente chegou aqui no x menor que 5,75. Basta resolver essa desigualdade modular. Bom, item I, item 2i verificado, porque x menor que 5,75. Então, para todos os valores do meu intervalo I, módulo de φ' de x é menor que 1. Então, verificado. Chute inicial, aproximação inicial. A gente tinha pego 1,5. 1,5 é um valor desse intervalo? Sim. Então, item I, 2i e 3i verificado. Ou seja, a sequência gerada por esta função iteração vai convergir para o alfa. Então esse procedimento é o que deve ser adotado para você garantir que a função de iteração que você vai trabalhar vai gerar uma sequência convergente. Um abraço.